o continente virtual. Mas, na opinião de vocês, qual que é o continente que vocês veem assim com maior dificuldade? Lembrando que é pergunta da Roselena Coelho Rafinho Silva, que está nos acompanhando. Ela perguntou isso, qual o desafio maior, vendo esse desafio da evangelização? Mas, na opinião de vocês, qual é o continente que vocês olham assim e falam, esse continente aqui seria difícil. Hoje a gente está num continente que a gente está aqui, mas alguém lá na Capadócia está ouvindo a gente. Aí quem realmente, fisicamente está lá, você acha que você, indo para aquele lugar, qual que você acha assim, mano, isso aqui me pegaria? Então, eu acho que, na verdade, é difícil responder diretamente essa pergunta. Porque são coisas totalmente diferentes, são realidades totalmente diferentes. Tá no lugar, exatamente, né? Tá, a gente tá vendo aí, né, a questão da guerra que está acontecendo, né, que ainda não se perdura por tanto tempo, mas também outras dificuldades, né? Você tem a situação da Nicarágua, né? Sim, que aqui o bispo não pode entrar na catedral, enfim. Então aí, pô, você se colocar no lugar e falar, poxa, mas qual o tamanho da dificuldade de evangelização, qual o tamanho, né, essa distância de evangelização, como eu daqui posso ajudar? É muito complicado dar uma resposta direta, assim, não, acho que é assim, ou até seria ousado da minha parte falar que não é possível evangelizar. Tipo, ou não, a própria questão da dificuldade, né, do sentir a dificuldade, eu acho que é isso, ou, porque são coisas totalmente diferentes, né? A gente tá, querendo ou não, a gente tem essa questão da distância, mas são lugares diferentes, diferentes. Exatamente. Então, a minha resposta para isso seria uma não resposta, né? Simplesmente que existe dificuldade, vai continuar, mas a certeza eu não posso afirmar uma coisa sem estar passando por essa coisa. É que tentando unir, né, com aquilo que nós conversávamos antes sobre a pandemia, o estar longe daquilo que normalmente nos é comum, nos é seguro, nos é concreto, eu até partilho com vocês, né, com aqueles que estão nos escutando. Todo esse processo que nós acabamos vivendo, ele pode ter a chance de nos levar a encontrar aquilo que de fato importa, que é o essencial. Então, que é o essencial para nós que estamos aqui e para todos aqueles que estão nos assistindo, queira Deus. O próprio Jesus, né? O essencial é Jesus. A partir disso, quando não nos resta nada, se sobrar Jesus, basta. Exato. E quando nós trazemos para essa realidade de uma pergunta sobre desafios, qual o maior desafio? Eu penso que é possível responder de maneira generalizada. Em qualquer lugar, o maior desafio vai ser sempre: eu preciso crer o suficiente para convencer. Então, eu preciso testemunhar de fato, seja com a vida, seja com o serviço, seja com o anúncio, mas o crer para convencer o outro que pelo menos aquilo que aquele louco, aquela louca está vivendo vale a pena de alguma forma, para pelo menos gerar dúvida, né? Então é interessante esse aspecto. É interessante até essa questão do testemunho, né? Os primeiros cristãos eram chamados de cristãos, por quê? Esse termo cristão literalmente se chama, significa outros cristos, né? Outros cristos. Então o pessoal lá do Império Romano, quando você tinha a perseguição dos cristãos, olhava para um louco que seguia Cristo no meio daquele império que perseguia cristão e falava lá, um outro Cristo. Então a pessoa, ela era identificada só pelo fato de ter a fé, de crer na pessoa do próprio Cristo, né? E é até interessante também nesse período de perseguição do Império Romano, quando se ia ministrar o sacramento do batismo, né? O ministro que iria realizar o sacramento, ele perguntava: você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a ser um mártir? Né? Um testemunho? Dar testemunho? Está disposto? Porque era isso. Ser cristão, morreu. Entendeu? A perseguição do Império Romano era tão grande que só do fato de você ser reconhecido como cristão já era motivo de uma perseguição muito grande. Olhando então um pouco para essa pergunta, né, que o Pedro trouxe, dos outros continentes, da dificuldade de evangelizar, da perseguição religiosa, enfim, tudo mais, e da vocação do ser cristão, nós vemos que evangelizar na internet, na nossa realidade, parece que é algo tranquilo. Porque nós temos a possibilidade de fazer, nós conseguimos fazer, nós temos acesso, nós temos disponibilidade. Isso facilita muito as coisas, né? Isso facilita muito as coisas. Não tem um governo nos perseguindo, graças a Deus.